Como rodar meus aplicativos no Kubernetes? Ótimo. Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é que o Kubernetes trabalha com containers. Existem diversos tipos de tecnologias para a gente trabalhar com containers. Tá? A Docker é a mais conhecida, que o pessoal mais utiliza, mas tem outras também alternativas a ele. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é portar, né, ou adaptar a sua tecnologia para que ela consiga utilizar, rodar e ser executada dentro de um container. Então, no caso do Docker, você vai pegar a sua aplicação, né, criar um Dockerfile, que é o arquivo onde você vai descrever como que a sua aplicação tem que funcionar, gerar uma imagem. A partir daí, quando a sua aplicação estiver funcionando em containers, você já pode começar a sua jornada para o Kubernetes. Uma vez que sua aplicação já está containerizada, vamos falar assim, é o momento em que você vai, então, começar a olhar para o Kubernetes, ver o que ele oferece e continuar ajustando e evoluindo sua aplicação para que ela consiga rodar dentro do ambiente Kubernetes, utilizando os recursos do Kubernetes da forma mais adequada. Obviamente, quando você vai levar uma aplicação para Kubernetes, qualquer aplicação que roda em container vai funcionar, mas se você observar todas as características do Kubernetes, o que ele oferece e conseguir modificar a sua aplicação para que ela se aproveite disso, vai ser muito melhor. Maravilha. Você quer compartilhar a tela com o pessoal para a gente mostrar o Vamos cluster? fazer isso. Eu vou logar aqui na Saving Cloud e disparar a criação de um cluster para vocês verem como é. E mais tarde a gente vai acessar esse cluster, tá? E ver ele funcionando. Tá bom? Então aqui eu tenho, quando vocês estiverem vendo a minha tela, me avisem. Aqui eu tenho, estou logado dentro da Saving Cloud, é um painel, né, da Gelastic. Tá? Aqui eu tenho já um cluster funcionando, que é esse da Live, tem um outro environment meu, e criar um cluster Kubernetes aqui na Saving Cloud é bastante fácil. Você pode vir aqui em novo environment, tá? Aliás, Marketplace, tá? Dentro do Marketplace você vai buscar por Kubernetes Cluster. Tá? Aqui você vai selecionar qual é a versão do Kubernetes que você deseja utilizar. Se você quer uma topologia de desenvolvimento ou produção, quando a gente escolhe desenvolvimento, a gente cria um ambiente menor, né, com a quantidade menor de recursos, que é só para desenvolvimento. Se você quer um ambiente de produção, que é o caso que eu vou escolher aqui, ele já vai criar um ambiente um pouquinho mais robusto. Tá? Aqui a gente pode escolher outras questões, como habilitar ou não storage NFS, habilitar o Remote API, dar um nome para o nosso ambiente, tá? Definir qual é o tipo de dashboard que a gente vai utilizar e qual o tipo de Ingress Controller que a gente vai utilizar. Eu vou deixar aqui no padrão e vou mandar instalar para vocês verem como é bastante simples e fácil mexer. Ele vai ficar aqui instalando e daqui a pouquinho a gente volta aqui. Mas basicamente criar um cluster Kubernetes dentro da Saving Cloud precisa disso, entrar no Marketplace, escolher Kubernetes, conhecer um pouquinho do que você está fazendo, obviamente, e com alguns cliques você já vai ter o seu ambiente rodando e pronto para você começar a trabalhar. Ou desenvolver um ambiente de desenvolvimento, ou colocar uma aplicação para rodar em produção. Tá bom? Ele está aqui no cantinho, está sendo construído, já apareceu aqui, ó, Kubernetes Cluster, está instalando. A gente criou o cluster, esse cluster aqui ele foi criado no modelo produção, ou seja, a gente tem um balanceador de carga na frente dele, com dois nós, tá? A gente tem 2 workers, o worker é onde roda a aplicação. Por que a gente tem 2? Porque se cair um, tem o outro. Então, para a gente ter alta disponibilidade, a gente precisa ter 2 nós. Se um nó cair, a sua aplicação passa a rodar no outro. A gente tem o storage, né? Aqui no caso, a Saving Cloud oferece um storage do tipo NFS para o Kubernetes, é suficiente, dá para trabalhar com isso. Tá? E a gente tem 3 máquinas de control plane, que é o mínimo para você ter um cluster Kubernetes, 3 máquinas do tipo control plane. Então tá aqui, foi super fácil criar, você ainda pode vir aqui, instalar mais recursos, como por exemplo o Search Manager, você pode instalar o próprio Rancher, que é um gerenciador web bem interessante, habilitar monitoramento, tá? Habilitar configurações do cluster, tudo pelo painel de uma forma muito simples. Então esse aqui é um cluster inicial de produção,
E se você quiser mexer na arquitetura dele, você vem aqui, aumenta a quantidade de nós, aumenta espaço em disco, aumenta o que você precisar aumentar. Tá? Eu tenho um outro cluster aqui, que é um cluster que eu criei aqui live, chamado Guto Carvalho, que é o cluster de desenvolvimento. Aí vocês podem observar que ele é menor, tem só um nó de control plane e 2 nós de worker. Tá? Esse cluster, do jeito que ele está instalado aqui, eu também tenho uma máquina aqui, que é um Nginx, fazendo um balanceamento de carga do tipo TCP. Aqui na minha máquina, eu tenho essa aplicação que é o Lens. O Lens é um cliente desktop para você acessar um cluster Kubernetes. Então, aqui eu estou acessando o cluster da Gelastic, tá? Eu tenho uma máquina que é Control Plane e Master e 2 máquinas que são o Worker. Estou acessando o cluster do meu desktop, em casa, do meu computador. Aqui eu consigo ver tudo que está acontecendo no cluster, como ele está funcionando. Tem uma série de facilidades para trabalhar. E eu posso, inclusive, instalar uma aplicação aqui. Então, mostrando aqui no terminal para vocês, até de forma mais simples, eu tenho aqui eu preparei aqui para essa live uma aplicaçãozinha bem simples em Nginx app, tá? Onde eu tenho alguns arquivos YAML aqui, tá? Eu vou subir o Nginx, bem simples, inclusive acho que ele já está rodando, deixa eu até conferir aqui. O K9S, ele é tipo um lens só aqui para terminal, tá? Eu tenho aqui um namespace chamado live, eu vou até fazer isso, delete. Vou deletar o namespace. Deletando o namespace live e vou recriar tudo que tem lá. Então, vamos só aguardar um minutinho, às vezes ele demora uns segundinhos para apagar o namespace, mas o que eu estou fazendo? Já apagou. Então, ó, kget, vocês estão vendo aí ou quer que aumente a fonte, Marcos? Está dando para ver? Aumentei aqui para o pessoal. Ó, aqui eu estou vendo tudo que está rodando no meu cluster, tá? Eu já tenho um Cert Manager instalado aqui, que eu já instalei. Aí tem os serviços nativos do cluster. O que eu vou fazer aqui? Eu vou subir uma aplicação. Primeira coisa, eu vou criar um namespace. Então, aqui eu tenho um código que vai criar um namespace chamado live. kapply-f namespace. Então, kget-ns. Vou criar aqui, criei esse namespace há 3 segundos, um namespace chamado live. Tá? Aí eu vou criar agora, criei um namespace, eu vou instalar agora um config map dentro desse namespace, que é esse config map aqui. Esse config map ele vai criar para mim uma configuração que, quando eu instalar o meu Nginx, basicamente vai colocar um arquivo index.html lá. apply-f config map, apliquei o config map, tá? Vou aplicar agora apply minha aplicação. Essa aplicação aqui ele vai instalar um Nginx Syncs, tá? Aqui ele vai instalar um Nginx, bastante simples, um Nginx na última versão, tá? Tá com as configurações certinhas, tá? kget pods-n live, para eu verificar, olha só, meu Nginx já está rodando, tá? Eu estou usando o cluster Kubernetes que tem aqui na Saving Cloud, que eu criei. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu já criei minha aplicação, aqui está o código da aplicação, eu criei meu namespace, tá? Agora eu preciso criar um serviço no cluster para que eu consiga chegar na minha aplicação. Então, eu vou criar um serviço chamado Live Nginx Service. Então, ó, kget svc-l-n live. Eu estou pegando aqui quais os serviços que tem no namespace live, que tem esse serviço Live Nginx Service rodando aqui. Então, eu já tenho kget-all-n live. O que eu já tenho no namespace live? Ó, no namespace live eu tenho um pod rodando o meu Nginx, tá? Eu tenho um serviço, eu tenho a aplicação
né, que é as definições da aplicação que estão rodando, e eu tenho uma réplica desse cara rodando, mas eu ainda não consigo chegar aqui nessa aplicação pela internet. Por quê? Porque eu preciso configurar o que a gente chama de ingress, né? Eu preciso configurar um ingress, que é um recurso do Kubernetes, dizendo qual é o endereço. Aí eu vou criar esse endereço aqui, live.gutocarvalho.net, tá? Então eu vou criar um ingress que eu vou dizer, olha, para chegar nessa aplicação, nós vamos usar o endereço live.gutocarvalho.net. Quando bater no live.gutocarvalho.net, eu vou apontar para o serviço que eu criei, chamado Live Nginx Service na porta 80. Basicamente isso. Vou pedir para gerar um certificado utilizando o Let's Encrypt de forma automática, um certificado válido, e aí a gente vai poder acessar a aplicação. Então lá, kapply -f ingress, pronto, kget ingress, agora a gente tem aqui -n live. Então eu tenho um ingress rodando aqui para o host live.gutocarvalho.net, e se tudo der certo, a gente vai conseguir acessar aqui, inclusive vocês vão conseguir acessar essa página. Acabei de subir isso, acabei de subir o cluster e acabei de subir essa aplicação no cluster. Vejam se vocês conseguem entrar na aplicação aí. Inclusive, vocês vão observar ó, que é uma aplicação que já está usando um certificado gerado automaticamente, um certificado válido, tá? E aqui a gente tem o endereço para vocês visitarem o site da Saving Cloud, o meu blog pessoal, o meu Twitter, tá? A gente está rodando aqui no cluster Kubernetes, versão 1.22.4, instalado pelo Marketplace da Gelastic. Dentro desse cluster tem o Cert Manager com Let's Encrypt para gerar o certificado, e eu subi a aplicação em Nginx, tá? Caso vocês queiram esse código, é só clicar aqui em repo, vocês vão para o repositório no GitHub com o código que eu criei para fazer essa demo. Tá aqui, tá disponível publicamente para vocês. Então vejam só, eu criei um cluster enquanto a gente estava respondendo as perguntas, entrei no cluster da minha máquina aqui de casa, subi uma aplicação web simples com uma página HTML simples, gerou o certificado automaticamente e está tudo funcionando. Eu já conheço Kubernetes, obviamente foi fácil para mim, mas para vocês observarem que um profissional que já trabalha com Kubernetes pode ir e utilizar o Saving Cloud com tranquilidade. Inclusive, o pessoal da Saving Cloud até me desafiou, falando assim, o que você tem rodando hoje em outros provedores de nuvem? Eu falei, olha, eu tenho muita coisa rodando na minha própria casa, eu tenho servidores aqui em casa, e na nuvem normalmente eu uso um balanceamento de carga. Então, na Saving Cloud, eu migrei as coisas de um outro provedor de nuvem que eu tinha para cá. Então, meu lb.gutocarvalho.net hoje roda aqui, o Nginx com 3 IPs, e os clusters Kubernetes eu vou passar a fazer treinamentos e os meus testes usando a Gelastic pela Saving Cloud, porque eu achei, além do preço ser muito bom, né, o meu balanceador de carga, pelos contas que eu fiz, ele saiu 50% mais barato do que no outro provedor que eu estava, fácil de mexer. Se eu quiser, por exemplo, entrar aqui na máquina virtual pela web, eu só clico aqui, já caí no console, tá? Bem rapidinho. Estou com um pouquinho de lentidão aqui na minha internet, mas é muito rápido para você cair numa máquina qualquer dessa aqui. Vou tentar nessa segunda aqui. Já estou no terminal da máquina, já posso usar. Então você vê, muito fácil mexer no painel, instalar um cluster, gerenciar as máquinas do cluster, criar balanceamento. Então é isso, ficou aí, live.gutocarvalho.net, vocês vão cair na página com as informações. E esse foi o nosso demo, de criar um cluster, acessar o cluster e colocar uma aplicação dentro do cluster. Deu tudo certo, os deuses da demonstração ajudaram.